Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. – 23 de outubro de 1963, Casa Branca, Washington. O português está na capital. À luz do sol da tarde, caminha com ar digno e formal em direção à Casa Branca. Percorre os corredores. O ambiente é tenso, de cortar à faca. O português cruza-se com figuras, com caras de homens e mulheres, de ar fúnebre. Ao longo de todo o caminho, a sua mente repete uma velha história que ouvira na sua infância. Numa gruta morava um velho leão que, estando doente, não podia ir à caça. Então, com o seu poder real, convencia os outros animais a entrar na sua gruta, onde depois os comia. Uma esperta raposa, passando à porta da gruta, foi prestar a sua vassalagem ao leão. Contudo, este, quando a convidava a entrar, ela recusava sempre, respeitosamente, notando as pegadas que entravam, mas nunca saíam. Neste momento, os seus pensamentos são interrompidos pela abertura de uma porta. Levam-no para um gabinete. Alto, magro, envelhecido antes do tempo, espera-o o presidente. Cumprimenta o português. Senta-se. Ouve-se a correria de passos e máquinas de escrever. E diz o presidente, de olhos cansados: temos de melhorar as relações com Portugal. Esta é a história de John F. Kennedy e António de Oliveira Salazar. Olá a todos, bem-vindos a este episódio do História Obscura. Hoje temos um tópico que talvez vos apanhe de surpresa.
Já tivemos vários episódios sobre a história do século XX, especialmente história portuguesa e até sobre a relação entre Portugal e os Estados Unidos. Mas neste episódio vamos examinar a relação entre dois colossos políticos que por várias razões quase que parecem não pertencer à mesma era. São eles John F. Kennedy, o famoso JFK, presidente dos Estados Unidos, e António de Oliveira Salazar. Dois líderes de nações em lados opostos do Atlântico, do novo mundo e do velho. Num mundo pós-guerra e em mudança, em que o conflito ideológico e a ameaça nuclear eram a ordem do dia, qual foi a relação entre estes dois homens? Que conflitos? Que acordos? É isso que vamos descobrir. Foi em 1961 que Kennedy chegou à presidência americana. Tinha apenas 44 anos. Até hoje, foi o mais jovem presidente de um país também ele jovem. Um país que tinha acabado de se transformar numa grande potência mundial. Um democrata, uma lufada de ar fresco. Carismático, bom comunicador, o leão da política americana, Kennedy era o homem de quem todos esperavam uma nova face para o país que quebrou as amarras do colonialismo inglês, que foi construído sob os ideais da liberdade e igualdade e que tinha saído como o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Mas do outro lado do Atlântico, um aliado talvez improvável. Portugal, um país com 800 anos de história, que colaborou de perto com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E Salazar, um líder septuagenário que há quase 30 anos encabeçava um regime colonial autoritário. A raposa matreira que manteve o poder durante a crise económica dos anos 30 e uma guerra mundial. Foi precisamente a Segunda Guerra e a neutralidade colaborante portuguesa que colocou países tão diferentes como os Estados Unidos e Portugal na mesma esfera. Apesar de todas as diferenças ideológicas, de idade ou de mundividência, este velho e novo mundo tinham estado lado a lado na abertura das portas de um futuro comum. Mas findo o conflito, o mundo voltava às tensões dos anos 30, entre o comunismo e o anticomunismo. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Onde é que Portugal e Salazar encaixavam neste admirável mundo novo? Havia, é claro, um óbvio ponto em comum. Quanto à chamada ameaça comunista, o presidente americano tinha sem sombra de dúvidas um aliado em Salazar. O anticomunismo tinha sido um ponto-chave para o ditador desde o início. Os países podiam ter regimes e viver realidades diferentes, mas tinham o mesmo inimigo. E mais do que isso, Portugal era um dos membros fundadores da aliança da NATO. A cooperação era estreita, mas as diferenças estavam à flor da pele e havia fortes pontos de conflito entre os dois estadistas, nomeadamente a questão colonial. Desde a guerra que o colonialismo europeu estava em clara queda, especialmente em África.
O consenso político, em grande parte por influência americana, era crescentemente contra a ideia de colónias ultramarinas. Mas, ao obter a sua independência, os jovens países africanos viravam-se para novas esferas de influência e tornavam-se num palco de batalha para a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ora, Portugal era dos últimos impérios coloniais europeus em escala, principalmente em África, mas também na Ásia, com as famosas Goa, Damão e Diu. Mas, quer na ótica da União Soviética, como dos Estados Unidos, o fim dos impérios estava ao virar da esquina e tudo estava em risco de ruir. Nesse sentido, em 1960, o Conselho de Segurança das Nações Unidas passou uma resolução contra toda e qualquer forma de colonialismo. Quando se abordou o assunto das colónias portuguesas, os Estados Unidos abstiveram-se. Era a aliança da NATO que falava mais alto. E a ideia de que, sob controlo português, colónias como Angola e Moçambique permaneciam na esfera de influência americana. Ao mesmo tempo, temia-se que fosse uma mera questão de tempo. Se Portugal não conseguisse manter o seu império, os EUA não podiam ficar na posição de chegar tarde ao despique com a URSS nas ex-colónias. Apesar das vantagens diplomáticas que a proximidade com Portugal lhes trazia na guerra contra o comunismo, os Estados Unidos, como país posicionado na sua gênese contra o colonialismo, não podiam apoiar um império colonial para sempre. A ruptura estava prestes a vir e chamava-se John F. Kennedy. Em 1961, o início da presidência de Kennedy foi o princípio de todas as desgraças para o regime de Salazar. Seria coincidência? Em fevereiro, começaram os distúrbios que abriram a guerra colonial no norte de Angola. Em março, Kennedy decidiu que os Estados Unidos deveriam investigar a situação em Angola através da criação de uma comissão especial ao abrigo das Nações Unidas. Em abril, houve a tentativa de golpe de Estado do Ministro da Defesa e anterior adido militar em Washington, o general Botelho Muniz, que parecia ter uma clara interferência americana. Mais tarde, os americanos diriam a Lisboa que era difícil e desvantajoso para os interesses ocidentais apoiar publicamente ou manter o silêncio sobre as políticas africanas dos portugueses. O cerco apertava. Por essa altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros português de então, Franco Nogueira, escrevia no seu diário. E já agora, antes da citação, só dizer que para todos os apaixonados pela história portuguesa, em particular por este período, os diários do Franco Nogueira são das peças históricas mais maravilhosas de sempre, porque têm tantos detalhes de proximidade da sua relação com António de Oliveira Salazar, com grandes figuras da política nacional e internacional e, portanto, se tiverem mesmo que perceber o interior do século XX português, os diários do Franco Nogueira são uma grande peça histórica que merece ser lida. Há aqui um qualquer plano dos Estados Unidos e que tem como objetivo pôr Portugal fora de África. Tinha toda a razão. Para Kennedy parecia claro:
a melhor maneira de conter o comunismo nas colónias portuguesas era antecipar o caso e dar o apoio americano à descolonização. Já Salazar recusava-se, claro, a aceitar seja que política fosse que atacasse a imagem de Portugal como um país uno de Minho a Timor. Kennedy prosseguiu então uma agenda dupla. Por um lado, pressionava o seu aliado com uma constante ameaça e crítica ao colonialismo português no cenário internacional, com várias resoluções contra o colonialismo português em sede do Conselho de Segurança e Assembleia Geral da ONU ao longo de 1961. Por outro, o prestar de apoio encapotado a movimentos de independência em África, nomeadamente a União dos Povos de Angola de Holden Roberto. E começando, em 1961, a proibição do fornecimento de armas a Portugal para objetivos não NATO, o que punha África fora da equação. Salazar estava cada vez mais encostado à parede. E no final de 1961, outro episódio demonstraria isso mesmo. Em Goa estava iminente uma invasão do Estado indiano. Salazar tentou socorrer-se da comunidade internacional, mas ambos os polos da Guerra Fria fecharam os olhos. A NATO excluiu a intervenção através do artigo 6, que limitava a ação a ataques na Europa e América do Norte. E quando uma condenação do uso da violência por parte do Estado indiano foi vetada na ONU pela União Soviética, ficou claro. Goa, Damão e Diu estavam perdidas. Nem a NATO, nem a URSS punham as mãos no fogo pelo Império Colonial Português. Assim foi. A Índia Portuguesa caiu em dezembro de 61 para a humilhação do Estado português. A história não se podia repetir em África. Mas como é que Salazar faria frente a Kennedy? Será que sequer podia? Como é que um país de 8 milhões na metrópole e outros tantos nas colónias podia enfrentar os interesses do gigante americano? É simples. Com um trunfo. E Salazar sabia que tinha um trunfo na manga. E que se precisasse de usar, não hesitaria. E esse trunfo, que já falámos várias vezes neste programa, chamava-se os Açores. E por falar em trunfos, há um trunfo bem menos controverso e até mais vantajoso que está hoje disponível aos ouvintes do História Obscura, o nosso Patreon. Basta um clique no link da descrição deste episódio para terem acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Usem o trunfo. Tornem-se patronos da Broá. – 29 de agosto de 1963. Forte de Santo António, Estoril. Noite quente de luar. O homem sobe até ao terraço onde se encosta ao muro. Vê uma figura grisalha a contemplar a distância. Cumprimentam-se.
e a figura grisalha aponta para 2 cadeiras de verga, cadeiras de verão. O homem tira o seu casaco e senta-se reclinado. A figura grisalha surge com uma manta em mãos e aconchega o homem antes de se deitar também na sua cadeira protegido. A umidade do mar, diz a figura grisalha, pode ser prejudicial. Ambos protegidos, a figura grisalha começa. Ouve-se as palavras: não há dúvida, os americanos evoluíram alguma coisa, mesmo muito. Assim, à beira-mar e ambos cobertos com pesadas mantas, falava António de Oliveira Salazar, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde a Segunda Guerra que os americanos tinham uma presença militar na base das Lajes, Ilha Terceira. Se durante esse conflito a importância dessa base entre os Estados Unidos e a Europa era óbvia, a verdade é que para a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética a importância era, talvez, maior. Um ponto essencial para a defesa norte-americana bem na fronteira do seu território e de alguns dos seus inimigos. Para quem pode ter alguma dúvida sobre qual é que é o papel que os Açores têm na questão da política americana, imaginem o seguinte: os Açores, colocados no meio do Atlântico, são um ponto essencial de abastecimento das aeronaves americanas para fazer o resto da travessia. Portanto, imaginem, os americanos vêm da América para chegar à Europa e para ir da Europa para a frente. Faz-lhes sentido ter um ponto físico onde possam fazer esse reabastecimento no meio do Atlântico. Portanto, não propriamente na América, nem nos postos da Europa. E, portanto, os Açores aí estão mesmo num sweet spot perfeito para serem uma base logística que permita abastecer e preparar as aeronaves americanas para as suas missões na Europa e no Médio Oriente e em África. Como aliado e membro da NATO, Portugal podia ter certas obrigações, mas nada obrigava explicitamente a que mantivesse a presença americana nas Lajes. O que permitia isso era um acordo cuja renovação estava prevista para, e prestem atenção a isto, dezembro de 1962. Toda a nossa história tem-se passado em 61. No final de 62, Salazar tem um trunfo para jogar. Foi esse trunfo que Salazar usou. A ameaça constante de não renovar o acordo que permitia aos americanos usar as Lajes. Numa altura em que Kennedy e o presidente Charles de Gaulle de França estavam em conflito, De Gaulle a lutar por uma França e um mercado comum europeu fortes e Kennedy a lutar pela supremacia política americana no Ocidente, Salazar quis provocar os americanos, virando-se para a Europa. Procurou a colaboração de França e da República Federal Alemã e em termos semelhantes aos dos americanos. Resultou daí uma base alemã em Beja e uma base francesa nas Ilhas das Flores. É essencial perceber como este conflito se insere noutro conflito maior a nível europeu, que é o tido entre o presidente de Gaulle de França e o presidente Kennedy. Aqui não temos espaço para chegar lá, mas é importante perceber que isto foi talvez com de Gaulle uma das últimas grandes tentativas de que a Europa fosse ela própria um polo militar forte e autónomo na sua preservação, sem depender dos americanos. E é este tete-a-tete entre Kennedy e de Gaulle, cujo Kennedy acaba por ganhar, de certa forma, que leva este historial contemporâneo que nós conhecemos de proximidade profundamente interligada entre a América e a Europa. Enquanto se de Gaulle tivesse ganho, poderia ter sido uma situação radicalmente diferente. Mas é neste conflito entre estas duas potências que Salazar tenta capitalizar para dizer: ok, se os americanos não me estão a ajudar, então
encontrarei outras pessoas que me ajudam, em particular no resto da Europa, e não será assim tão difícil. Era um sinal claro. Se Kennedy se dava ao luxo de antagonizar Portugal e pôr em risco a sua presença nas lajes, então seria fácil vender o peixe, por assim dizer, a outro poder. Quem sabe? Até a uma França que lutava então por obter armas nucleares para poder conduzir o seu destino sem dependência americana. Em troca disto, Salazar foi também suprindo a falta de apoio militar americano para a guerra colonial com o armamento recebido de França e da RFA. Não esquecer que França estava intrinsecamente ligada à questão da Argélia e das suas posses em África. A questão para Kennedy reduziu-se então ao seguinte: Açores ou Angola? O que era mais importante ter assegurado na esfera de influência americana? Em meados de 62, a meros meses da data de renovação do Acordo das Lajes, a resposta tornou-se clara. Eram os Açores que importavam mais. Afinal, o gigante tinha pés de barro. Os americanos não tinham tanto espaço assim para negociar e enfrentar o enorme pesadelo logístico que a perda daquele ponto estratégico no meio do Atlântico implicava. Pelo menos no palco internacional e em sede da ONU, era preciso apaziguar os portugueses. Ao que parecia, Salazar tinha levado a melhor a Kennedy. A raposa batera o leão. Seguiu-se então um aparente silêncio. Se o apoio encoberto dos americanos aos movimentos de independência angolanos continuava, então de resto reinava uma espécie de contrapartida da antiga neutralidade colaborante portuguesa. Aos olhos do mundo, Portugal parecia uma espécie de ângulo morto para a política americana. Nos bastidores, claro, continuava o braço de ferro. As pequenas ameaças, as tentativas de manobrar as coisas de encontro aos interesses americanos, mas Salazar tinha ganho uma vitória contra Kennedy e parecia que no palco da política mundial as colónias portuguesas deixavam de ser um assunto urgente a ser resolvido, a bem ou a mal. Cabia ao regime prosseguir a guerra colonial com os meios que lhe assistiam. Já Kennedy parecia agora mais previsível, mais fiável. Até que tudo mudou. No dia 22 de novembro de 1963, Franco Nogueira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, escrevia no seu diário: 3 linhas de um telex dizem: o presidente Kennedy foi assassinado a tiro de uma janela quando visitava a cidade de Dallas. Acontecimento pode ter nos Estados Unidos e em todo o Ocidente fundas repercussões. Para a política portuguesa, poderá ainda vir a ter consequências funestas. Zantaki diz-me que, apesar de tudo, Kennedy era ainda, a nosso respeito, o mais moderado e sensato. Theodore Zantaki era um americano que exercia funções diplomáticas em Lisboa e deixava no ar esta mensagem, esta dúvida para o regime de Salazar. Podia ter ganho uma pequena vitória, mas e agora? O que seguia? Alguém mais radical que o leão americano, que no início tanto fez para pôr Portugal contra a parede? Será que Salazar teria forças para enfrentar este novo rival? Tudo era, como sempre,
uma questão de tempo. O período da administração Kennedy foi de enorme tensão a nível mundial. O escalar da ameaça nuclear, o aumento das tensões entre dois gigantes. Mas, como já tinha acontecido há não muito tempo, Portugal viu-se estranhamente na mira e nas bocas do mundo. A África e os Açores eram pontos-chave quanto à Guerra Fria. E embora parecesse impossível, no braço de ferro entre Salazar e Kennedy, foi Salazar quem conseguiu aquilo que queria. Mas por quanto tempo? Depois da morte de Kennedy, a posição americana quanto ao colonialismo português manteve-se à superfície, tolerante. E no pano de fundo, tudo indica que, com cautela, os interesses americanos tenham continuado a ser perseguidos. Se em Goa, Damão e Diu a presença portuguesa sofreu uma espetacular e humilhante derrota, nas colónias africanas deu-se lugar a uma morte lenta. Vitórias e derrotas ao longo de 13 anos de um conflito sangrento, com cerca de 10 mil militares portugueses mortos, 20 mil feridos e 100 mil civis. Na ótica de Salazar, Portugal tinha o superior interesse das colónias em conta. Já os americanos tinham apenas uma espécie de neocolonialismo em mente, um interesse económico. Não estava inteiramente errado. Não foram os melhores anjos da sua natureza que influenciaram a política externa americana. Mas no final de contas, Salazar apenas comprou tempo e a um custo que não foi de sumenos. Já na lógica americana, o mundo moderno era incompatível com os velhos poderes imperialistas e colonialistas do passado. Pior, se esses impérios caíssem de podres, então o espaço que eles libertavam rapidamente podia cair nas mãos de inimigos bem mais perniciosos da terra dos livres. A Kennedy foi roubado o tempo para ver o resultado da sua visão. Mas a história poderá ainda ter alguma razão para lhe dar. Ainda assim, e especialmente hoje, em 2026, a altura em que se debate os termos escritos do uso dos Estados Unidos da base das lajes no contexto da guerra com o Irão, não deixa de impressionar o poder de negociação que Portugal teve durante a administração Kennedy. Era uma ameaça real, a de negar o uso americano da base das lajes. Se não o fosse, Kennedy teria apertado o cerco a Portugal, e não o oposto. Foi o desenrolar do tempo que trouxe a derrota de Salazar. A velha raposa ganhou ao leão, mas sucumbiu ao passar do tempo. Era o novo mundo a engolir o velho. E como sempre, ao longo da história, entre a ambição dos homens e dos impérios, há apenas uma força que ganha sempre: o tempo, esse inimigo imparável de toda a ambição humana. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Chegamos assim ao fim deste épico de 4 partes a celebrar os 250 anos dos Estados Unidos da América, que acho que foi giro a progressão que fizemos. É uma progressão improvável, fomos, como sempre, pegar em histórias relativamente menos conhecidas,
Por um lado, abrimos com a Declaração da Independência, relativamente comum. A seguir saltámos para Teddy Roosevelt, uma figura que me chama, pelo qual tenho particular estima, e que demonstrou um momento em que a América se transforma em parte daquilo que nós já conhecemos, nesta disciplina de preservação e de autossuperação que se plasma também no paradigma internacional. No episódio 3 das Panteras Negras vimos como muitos dos dilemas que estão latentes desde o primeiro episódio, desde a Declaração da América, em que todos os homens nascem iguais, mas uns mais iguais do que outros, teria que eventualmente incluir, e as Panteras Negras são um sinal dessa inclusão. E depois aqui no quarto episódio quisemos fazer um detour porque somos portugueses, isto é um podcast profundamente português, e achámos que era importante perceber a relação entre estes dois universos. Isto, aliás, surge inicialmente porque, visto de fora, pareceu-nos à equipa tão estranho a ideia que Salazar e Kennedy podiam sequer ter coexistido na mesma época. Kennedy parece a aterragem na Lua, enquanto Salazar parece as pirâmides do Egito. Parece que há um espaço de 2500 anos entre um e o outro. E saber que eles coexistiram, e que não só coexistiram, como tiveram um clash de forças em relação à África e aos Açores, e que se calhar, se o dado tiver que cair para algum dos lados, Salazar até é possível que tenha ganho. É verdade que perdeu a Índia desastrosamente numa tentativa de puxar a NATO para o conflito, em que a NATO ignorou com aquilo que nós diríamos como uma grande pinta. E depois de seguida Angola, que é um tete-a-tete, um tour de force entre as duas potências, e eventualmente os Estados Unidos acabam por ter que dar um passinho atrás por causa das bases das Lajes, permitindo que a velha raposa de 70 anos, de mais de 70 anos, consiga ter uma pequena vitória em relação ao jovem leão americano. Kennedy, uma força do progresso americano, jovem, bonito, carismático, bate de frente com uma barreira que é Salazar no alto dos seus 800 anos, já na altura. São dois universos absolutamente diferentes e é muito engraçado pô-los frente a frente. De qualquer forma, este episódio leva-nos sempre a uma conclusão final, que é, independentemente de tudo isto, desde o início da Declaração da Independência, desde a passagem pelo Teddy Roosevelt, desde as transformações nos anos 60, com as Panteras Negras, desde Kennedy e Salazar, isto tudo nos demonstra que nada é estático. O tempo vem, o tempo altera e as coisas mudam-se com a passagem do tempo. Nós tínhamos Salazar, já não tivemos. A América já foi uma coisa, hoje é outra, e amanhã, se calhar, será outra diferente. E isso é talvez uma das mensagens que nós queríamos deixar com este nosso especial da Terra dos Livros. Talvez hoje alguns dirão que a Terra dos Livros é menos livre do que foi no passado. E eu não quero ficar demasiado político, mas o próprio passado também não é uma terra constante. E é importante perceber isto. Talvez coisas que nós vemos hoje em dia serão outro marco na progressão dos Estados Unidos da América em direção a um caminho que nós hoje se calhar não reconheceríamos de todo. E, portanto, quando um país celebra 250 anos da sua Declaração da Independência, vale a pena olhar para trás e ver como ele foi tantas coisas diferentes, e como amanhã se calhar será uma coisa radicalmente diferente daquilo que conhecemos, como nós próprios hoje somos algo e amanhã seremos algo completamente diferente. Por falar em amanhã sermos algo completamente diferente, daqui a 15 dias regressamos à programação normal do História Obscura e voltamos com um episódio especial sobre uma mulher, uma figura negra, cruel, traiçoeira da história portuguesa, que se calhar era uma mulher traiçoeira ou foi uma mulher atraiçoada pela história. Vamos ter que perceber, vamos ter que ouvir o episódio para perceber. No próximo episódio vamos falar de Leonor Teles. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões e Luís Francisco Sousa, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan,
Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.